Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, agora nós vamos ao nosso vídeo de hoje, que é um vídeo sobre futebol. É sobre essa partida entre Flamengo 2, Vasco 2. Um empate. Deixa eu falar, eu não ia nem fazer vídeo falando sobre futebol não, sabe? Tanto que aquele jogo do Flamengo, que foi onde começou os problemas do Flamengo para mim, contra o time lá da Argentina, que foi muito violento, com a concordância da arbitragem, não é? A gente não pode nem falar mal deles, porque pode receber algum processo, não é? Mas o time foi muito violento e eu quero deixar claro que seria um jogo excelente para mim, não é? Que sou praticante de artes marciais e também segurança profissional. Seria um jogo extraordinário para mim. E o time deles teria que contratar jogadores novos. Foram muito violentos. O que eles fizeram não foi futebol. E o problema do Flamengo começou por quê? Porque o jogador do Flamengo, De Arrascaeta, ele faz muita falta quando ele não está em campo. E ele foi contundido, não é? Ele operou o ombro, não é? Ele está fora e corre risco de não ir para a Copa. Ele joga pela seleção do Uruguai. Outros jogadores do Flamengo também foram espancados nessa partida lá da Argentina. Como não tem futebol, tem que partir para a violência. Estão entendendo? E esse jogo do Flamengo contra o Vasco, o Flamengo só jogou bem até o momento que o Jorginho estava em campo. Porque o Jorginho jogou muita bola. Ele joga muito, esse cara. Eu achei a escalação inicial equivocada do nosso técnico. Vocês vão ver algumas explicações aí que eu organizei para vocês e a gente já volta para eu falar mais algumas coisinhas. O que eu acho que deveria ter começado a partida. Assiste aí. Flamengo 2 e Vasco 2. Com base no empate por 2-2 no Campeonato Brasileiro de 2026, 3 de maio de 2026, os principais pontos negativos apresentados pelo Flamengo contra o Vasco foram: 1. Queda de rendimento e soberba. Após dominar cerca de 70 minutos de jogo, o Flamengo diminuiu a intensidade, parou de pressionar e permitiu que o Vasco crescesse na partida. 2. Falha em segurar o resultado. O técnico Leonardo Jardim destacou a incapacidade da equipe em manter o nível, permitindo o empate vascaíno no último minuto. 3. Vulnerabilidade defensiva no fim. O time permitiu facilidade para cruzamentos e sofreu gols na reta final do jogo, 84 e 90. 4. Perda de pontos importantes. O resultado impediu o Flamengo de se aproximar do líder Palmeiras na classificação. E 5. Cartões amarelos. Jogadores como Léo Pereira e Alex Sandro receberam cartões amarelos em um jogo que a defesa acabou cedendo. Apesar do empate, o Flamengo manteve a vantagem no histórico recente, mas demonstrou lapsos de concentração. No empate por 2-2 entre Flamengo e Vasco em 3 de maio de 2026, pelo Brasileirão, o atacante Pedro foi destaque com gol e pênalti sofrido, enquanto Léo Ortiz foi criticado, segundo o G. O time rubro-negro, que abriu 2-0, sentiu a queda de rendimento no final com substituições. Os melhores em campo pelo Flamengo. Rossi foi bem nas saídas do gol e não foi muito exigido em finalizações até a reta final do jogo. Sem culpa nos gols sofridos. Léo Pereira começou bem o jogo, mas cansou no fim e viu o time sofrer com as bolas aéreas do Vasco. Cobrou uma falta com perigo que Léo Jardim salvou. Merece mesmo ir à Copa. Jorginho foi o maestro, organizando o time de trás e atuando muito bem nas antecipações e nas roubadas de bola. O time sucumbiu após sua saída. Joga muito. Luiz Araújo ganhou chance na ponta direita, sua posição de origem, e foi bem.
Serviu Pedro com um bolão para a chance perdida pelo camisa 9 no primeiro tempo, cobrou o escanteio para o chute de Plata que Léo Jardim salvou e deu um bolão para Pedro sofrer pênalti na etapa final. De La Cruz entrou como meia e participou de boas jogadas no ataque, mas depois que recuou para volante, invertendo com Saul, não conseguiu dar a mesma proteção ao time. Deveria ter começado o jogo na função do Arrascaeta. Plata foi o escolhido para substituir Arrascaeta e fez um ótimo jogo de 10. Infernizou a defesa vascaína com sua velocidade. Participou do primeiro gol na disputa na área e só não marcou o seu porque Léo Jardim fez duas grandes defesas, uma em cada tempo. Na etapa final, voltou para a ponta e manteve o nível. Poderia ter feito uma boa dupla com De La Cruz. Pedro fez um golaço de categoria, puxando com a perna direita e chutando com a esquerda. Errou o alvo em outra chance clara, mas criou ótima oportunidade com um bolão para Luiz Araújo, deu passe de calcanhar para Plata chutar e sofreu o pênalti do segundo gol. Tem que ir para a Copa. É o melhor centroavante do Brasil. Bruno Henrique entrou e não conseguiu ajudar. Tentou puxar alguns contra-ataques, mas se viu sozinho. Deveria ter começado o jogo. Leonardo Jardim não foi bem na escolha de como jogar sem um meia de criação, optou por Plata centralizado. Que foi até bem, mas viu o time morrer fisicamente no segundo tempo e suas substituições pioraram a equipe. De La Cruz deveria ter iniciado ao lado de Jorginho no lugar do Everton Araújo, que foi muito mal. Clássico é clássico, não pode dar mole. Eu não mexeria em muitas coisas, não. O Jorginho, De La Cruz e o Plata seria ali a composição do meio para mim. Porque o Plata foi bem, vocês sabem disso, não é? Na ponta esquerda eu colocaria o BH. Na direita seria o Luiz Araújo mesmo e Pedro, que com certeza é o nosso centroavante e o melhor do Brasil. Deveria ser convocado para ir para a Copa, porque é o melhor centroavante que tem no Brasil. Jogador brasileiro que eu estou falando. O nosso técnico, ele errou muito em insistir com alguns jogadores. Ele é um tipo de técnico que é meio cabeça dura. E quando o Felipe Luiz também começou a agir como um cabeça dura, estragou o time. E pode ser o que vai acontecer com ele também. Nós tivemos outros técnicos anteriormente que tinham essa cisma com alguns jogadores. Deixamos escapar o Everton Ribeiro, que para mim é o melhor meia brasileiro da atualidade, mesmo tendo idade. Faz muita falta, porque se tivesse nesse elenco aí, seria a solução. Eu creio que o De La Cruz poderia ser essa substituição do Arrascaeta. Na seleção do Uruguai, muitas das vezes o De Arrascaeta é reserva do De La Cruz, lá na seleção. Pelo menos há alguns anos era assim. E o De La Cruz, ele tem bola para jogar no meio, não é? Melhor do que volante. É do meu ponto de vista, tá, gente? O Paquetá também fez muita falta nessa partida. E como eu disse, depois da saída do Jorginho, o Vasco cresceu. E o Vasco, eu tenho que salientar aqui, jogou com muita raça. E tem que ser assim. Esse vídeo surgiu porque eu tenho muitos contatos nas redes sociais do Flamengo, não é? Uma postagem que eu vi lá, estavam falando em goleada do Flamengo. 6, 8, 12, goleadas astronômicas. Aí eu fiz um comentário. Olha o comentário que eu fiz. Clássico é clássico. Saudações rubro-negras. Um cara, o nome Diego ou Diogo, alguma coisa assim, comentou assim para mim, me respondendo: "Você está bêbado?" Na hora eu pensei em responder, mas eu tenho certeza absoluta que pessoalmente ele não falaria assim comigo, não é?
Eu não sei qual é a profissão dele, deve ser maquiador, cabeleireiro, alguma coisa assim. Eu sou segurança, não é? Habilidoso em artes marciais. Então eu tenho certeza absoluta que o rapaz saltitante não iria falar assim comigo. Bêbado está ele, de remédios tarja preta, misturado com álcool. Porque clássico é clássico, e vocês viram no jogo. É claro que tem alguns momentos que acontecem coisas assim, goleadas. Mas por quê? Porque o técnico ele tem que escalar em clássicos o jogo para matar de primeira. Porque quando tem um time com um elenco desse que o Flamengo tem, com jogadores assim, o outro time meio que treme na base. Então, se você, logo de início, botar 3, 4 gols, o outro time, mesmo sendo clássico, vai recuar. Mas se você fizer coisas erradas durante o jogo, tanto o técnico quanto os jogadores, o outro time cresce. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Vasco viu que tinha condições de ganhar, porque eles jogaram contra o Palmeiras, que é o maior rival atual do Flamengo, e se deram bem. Estão entendendo o que eu estou falando? Então isso aqui não é achismo, não é bebida, eu não bebi nada. O que eu quero dizer é que esse rapaz ele tem que se colocar no lugar dos torcedores do Vasco também, que estão comemorando a Copa do Mundo, com esse empate com o Flamengo. O time do Vasco é grande, mas tem torcedores do Vasco que apequenam o time do Vasco. Assim como tem torcedores do Flamengo que são arrogantes demais. E isso enfurece aos outros torcedores e a mim também. Porque a arrogância, para mim, é fraqueza. Você tem que pegar, colocar o time para ganhar. Tendo elenco bom, tendo a capacidade de fazer isso, você tem que ganhar, respeitando o adversário, mas fazer gol. Não é se acovardar. Enquanto outro time de menor qualidade, com raça e vontade de exposição, fez o que fez. Empatou e se tivesse mais algum tempo, poderia virar o jogo. E tinha aquele jogador que foi do Flamengo, se eu não me engano, o Hugo Moura, não é? Eu lembro que a torcida nunca gostou dele quando jogava pelo Flamengo. Eu já achava ele raçudo. Eu não gostava do Arão. Muito pangaré, muito devagarzinho, né? Márcio Araújo, jogador assim meio abestalhado, eu não gostava. Já esse rapaz, eu sempre achei ele raçudo. E ele tem raiva do Flamengo, porque foi menosprezado pela torcida, não é? A torcida nunca gostou dele. É complicado, né? Gol do ex, né? Foi o que aconteceu. E como eu disse, se tivesse mais 5 minutos, eu conversando com o vascaíno agora, ali na rua, ele falou isso, que o Jorginho eu não tiraria nem se tivesse engatinhando em campo, ele falou, e realmente, ele observou o que eu observei também, e ele falou isso, que se tivesse mais 5 minutos, o Vasco poderia virar. Porque o Vasco tem esse apelido, né, o time da virada. Mas do jeito que estava jogando, poderia acontecer isso mesmo. Como eu disse, era muito fácil de ter resolvido essa partida desde o início. Se você faz o resultado no início, não só 2-0, porque o 2-0 depois teve substituições que piorou o time. A saída do Jorginho matou o time. Não é que os que entraram foram piores. Eu acho que a saída do Jorginho foi ruim. O zagueiro Léo Ortiz vacilou. O nosso lateral também, os nossos laterais vacilaram. Teve um dos gols que o goleiro nosso também deu um vacilinho, né? Poderia ter saído com um soco, dando soco na bola, já que os zagueiros ficaram se olhando, não é? Poderia ter feito isso. Então, são erros crassos, como o pessoal fala aí, não é? Eu chamo de erros bobos. Eu prefiro falar mais fácil a língua portuguesa, né? Sem palavras pouco utilizadas. Tem que ser assim, direto, reto, dessa forma. Mais uma vez, eu acho que eu tenho que dar os parabéns ao Vasco pelo esforço, mas não foi a final do campeonato, não foi a final da Copa do Mundo. Então foi um empate. E não é para ser comemorado pelos vascaínos, porque
O Vasco tem muitos jogos que não ganha do Flamengo. Ou é vitória do Flamengo ou empate. Não é para se comemorar, é para refletir, entender que pode enfrentar qualquer time. Mesmo quando a gente vai jogar contra times europeus, a gente tem que ter a postura dessa daí que o Vasco teve. Raça, tem que lutar, não se entregar. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já joguei contra gente que era campeão. Eu já joguei contra time que foi campeão aqui do campeonato regional aqui e eu entrava, eu não queria nem saber quem estava ali. Podia estar o Pelé, o Zico, eu não estava nem aí, eu queria fazer gol. Ou botar os colegas de cara para fazer o gol. Era isso que eu queria fazer. E era o que eu fazia. É dessa forma, tem que ser dessa forma. A gente não pode entrar em qualquer partida que seja, de qualquer esporte, achando que já ganhou. Nunca você deve fazer isso, porque você já entra perdendo. Estão entendendo? Você tem que entrar sabendo que o seu time é melhor, que você é um bom lutador, ou que você é um atleta maravilhoso, mas que você pode perder. Você pode ser derrotado. Então você tem que ter os pés no chão e jogar bola. É isso que tem que ser feito. É dessa forma. E os torcedores que estão comemorando o título mundial, ou os torcedores que são arrogantes de achar que somos os maiores do mundo, não pense assim. Você conhece o Flamengo talvez de 2019 para cá, não é? Eu já acompanho desde 81, 80, 81. Eu bem criancinha, não é? Meu pai assistindo o jogo do Flamengo, aquele Mundial, não é? Lá em Tóquio, lá no Japão. Eu assisti, eu tinha acho que uns 2, 3 anos, por aí. Mas eu me recordo de coisas de berço. Foi dali que sempre eu parava na frente da TV pelas cores do Flamengo, tá entendendo? E eu não parava para assistir outros jogos de outros clubes. O meu pai percebeu e perguntou: qual time que você gosta ali? Aí eu apontava para Zico, para Nunes, que eu confundia Nunes e Zico, não é? Por causa do cabelo, não é? Eu confundia. Aí meu pai: ué, você é Flamengo? Eu ficava: ué, sou. Aí eu falava assim, eu pequenininho, eu lembro disso. Então já nasci Flamengo, não é? A gente não deve ser orgulhoso, soberbo, achar que somos melhores que todo mundo. Existem dias que acontecem coisas com jogadores que estão mais desanimados. A falta de certos jogadores, como ficou provado pra gente, de Arrascaeta, Paquetá, isso tudo influencia no resultado da partida. E também, o mais importante, a escalação errada do técnico e depois as mexidas erradas. Isso influencia muito. E outro detalhe, os jogadores novinhos do Flamengo, o que estava de titular, entrou na pilha dos jogadores adversários. Muito nervosinho, tá? E o que entrou estava mais perdido que cego em tiroteio. O Wallace Ian, acho que é o nome dele, não me recordo. Estava mais perdido que cego em tiroteio. Aquele cruzamento ele poderia ter mexido o corpo e a bola ia bater nele. Na hora do segundo gol, do Hugo Moura, não é? Ele poderia ter cortado aquela bola com o corpo. Então tem muitas coisas que acontecem que o técnico ele tem uma culpa mais forte do que a culpa dos jogadores. Porque se ele tivesse escalado corretamente, a gente tinha feito um placar no primeiro tempo, também no segundo tempo, e depois as mexidas poderiam ser para segurar o Vasco. Você colocaria mais um zagueiro, estão entendendo? Colocaria mais gente ali segurando no meio de campo, mesmo com os poucos meias que nós tínhamos, mas tínhamos. O De La Cruz deveria ter começado jogando, Jorginho, De La Cruz e o Prata mesmo, estão entendendo? E o BH de uma ponta, o Luiz Araújo na outra, e o Pedro, que está jogando muito e está voltando para ajudar, está armando jogadas também. Então, dava para encher melhor aquele meio-campo ali. E, gente, eu já falei isso para vocês aqui, eu já brinquei de bola. Se você perde o meio, você perde a partida. Estão entendendo o que eu estou falando?
A parte mais importante do time é o meio-campo. Se você deixa o outro time jogar, você já era, já perdeu. Já era. Acontece coisas desse tipo assim. Você não pode perder o meio-campo. Quem está segurando, quem está dando trabalho para o adversário, você tem que manter. É isso que você tem que fazer. Mas como você faz isso sem cansar o cara? É colocando outros que têm uma certa habilidade para poder segurar a bola. Aí você segura a bola, você faz com que o cara que está com você ali descanse mais. Estão entendendo? Muita correria e voltar, como é a vontade desse técnico, não é? Essa coisa horizontal, vertical, esse esquema todo aí que eles fazem. Isso pode sobrecarregar o jogador e cansar, como aconteceram com vários aí que cansaram. E os que entraram, entraram perdidos, fora do mesmo ritmo do jogo. Estão entendendo? Então, ele mexeu errado. Tanto na escalação que ele fez, quanto nas substituições. Ele errou. Ele reconhece isso. Segundo o que ele falou na coletiva, ele reconhece que o erro foi dele. E foi mesmo. Mas fazer o quê? Jogo é jogado. Clássico é clássico. Se o futebol fosse algo do tipo que um time sempre vai ganhar e o outro sempre vai perder, não precisaria mais ter a partida. Então o futebol é assim. Um dia você ganha, outro dia você perde, tem dias que vai ter empate, e o jogo tem que ser disputado. É por isso que eu reclamo quando eu vejo torcedores contando com o ovo no brioco da galinha, como muitos do Flamengo fizeram essa semana, que eu vi, critiquei e ainda fui chamado de bêbado, não é? Está bêbado? Você bebeu? Saudações rubro-negras. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.